agradecer ao Dago, ao Joaquim, e estar aqui, é uma honra estar aqui com gente que eu admiro tanto, que eu prezo tanto, que eu tenho uma história, né, de anos, não é? E outras pessoas que conheci recentemente e tal. Eu realmente fico bem emocionada e um pouco nervosa, vocês me desculpem de estar aqui. Eu acho que a melhor maneira de eu abordar é informalmente o que eu tenho para falar aqui. Eu espero que seja uma fala inspiradora. Não sei se vai ser provocadora, mas vamos lá. Eu acho que, assim, eu sou uma atriz temporão, né? Sou uma atriz bissexta, estou um pouco afastada do palco, embora eu passasse através de uma peça. Mas, assim, sempre dei aula de teatro. Sempre dei aula de interpretação, então sempre meu foco foi o ator. Eu sei que aqui tem dramaturgos, tem diretores, né, tem luz, tem dia, tem gente de todas as áreas do teatro, seja ela qual for, não só aquela que trata iluminação. Um pouco sempre. Ainda uma parte é uma piadinha interna nossa. Mas eu vou falar então dessa minha experiência, um projeto que nasceu com uma disciplina. Eu sou professora da PUC, curso de Artes do Corpo, e lá a gente tem uma disciplina que é personagem, narrador, persona. E eu ampliei, desmembrei, aprofundei a ideia dessas três abordagens da relação do ator com aquilo que ele representa. E dividi então nessas três fatias, que seriam então a relação com a personagem, a relação com o narrador e a relação com a persona, e como isso se desmembra, tanto na produção dramatúrgica quanto na movimentação, na cena, na criação de partitura de movimentos. E a partir dessa ideia então eu montei um projeto em 3 módulos com duração de 10 meses, no qual o Dagoberto participou de um módulo que era um módulo narrador. Eu estou entendendo aqui que narrador não é só o narrador, né, narratividades, né, que se confunde também com a ideia de dramaturgia, de tecido dramatúrgico, seja ele fala, luz, enfim, movimento, som. Né, mas a minha perspectiva ainda volta é a relação do ator com aquilo que ele representa. Então, no primeiro módulo, a gente teve o ator e a personagem aí restringindo um pouco o âmbito dela, que é ainda no âmbito da ideia de conflito, não vou para o teatro pós-dramático, ainda tem um recorte ainda bastante clássico. Então, claro que a gente esbarra em Meyerhold, Stanislavski, mas a relação do ator com esse outro, né? Vou chamar de outro, embora sempre nasça dele mesmo, a relação com a personagem que ele vai criar, parte dele, mas eu entendo que isso se desmembra até um desenho de uma figura descolada do ator, até o ponto do ator poder se anular, né, diante daquilo que ele está representando, que é a personagem. E a gente tem vários exemplos disso, no teatro, na produção contemporânea, inclusive. O segundo módulo, então, que seria o narrador. No primeiro módulo, a gente teve, então, a Yara de Novaes, numa perspectiva mais de encenação, e a Luá Guimarães, que tinha acabado de chegar de uma experiência com o Shapiro, né, uma visão mais atual, mais fresca do sistema, né? Hoje uma leitura mais direta, sem passar pelos americanos e coisa e tal. No segundo módulo, a gente teve então o Dago e o Antônio Salvador, que da Balagan. E foi muito interessante a relação deles dois, assim, duas leituras bastante diferentes. A Luá e a Yara mais ou menos se complementavam, mas aqui a gente teve alguns atritos, alguns choques interessantes para a nossa compreensão do que é a figura do narrador. Porque se em algum momento a gente usa, né, a palavra assim, encarnar a personagem,
vestir a personagem, dar corpo à personagem. O narrador a gente tem um pouco mais de flexibilização disso, né? Então, a personagem ela é uma passagem para o narrador. Ele tem o ator consegue trafegar, né? Seja no mito, seja na história contada, seja na construção desse imaginário que é a história, o espaço e também a personagem. Ele pode transitar muito mais livremente por esses estados e energias do que no primeiro módulo. É assim que a gente compreendeu depois da nossa experiência lá. E aí no terceiro módulo, que é o módulo Persona, na verdade ele foi o embrião desse projeto, porque, enfim, eu sou, participei 15 anos do Vertigem, 12 acho que mais precisamente, e sou muito envolvida no que a gente chama de teatro colaborativo. E no teatro colaborativo, muito da abordagem dos textos ou da criação dos textos parte de uma releitura, um depoimento sobre o que é o Now, o que é o Hamlet para você, o que é o Shakespeare nos dias de hoje. Então você monta uma cena autoral, e o ator cria uma cena a partir da sua experiência, que seria então uma resposta a essa pergunta, a esse enunciado, que é um procedimento muito colado da Pina Bausch, que eu sei foi a primeira a fazer isso. Então, acho que a persona, e a utilização, por exemplo, de sua autobiografia, sua história, suas experiências, a maneira de você enxergar a vida, isso tudo é um procedimento que, não por ser novo nem nada, mas ele acaba trazendo uma vibração diferente do ator do que um material talvez alheio a ele. Eu digo isso como atriz. Talvez a Marisa discorde de mim. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas ele Guardaria tudo, não tiraria nada. Então, para mim, assim, é sempre bastante curioso como é que a palavra personagem reside hoje, ou persiste hoje. Porque muitas pessoas dizem que na dramaturgia talvez não se usa mais essa palavra, não se usa mais, talvez seja uma figura, talvez seja um esquema, talvez seja um borrão, O que é exatamente a personagem, a palavra personagem, o que ela bate, o que ela desenha nos dias de hoje. À medida que ela está um pouco descolada, do teatro burguês, que delineia ali uma classe social, delineia ali um pertencimento, uma fatia da sociedade, tem uma ideia, uma idade, tem uma circunstância muito clara, de lugar, de espaço. Então, em que medida as personagens de hoje ainda são as mesmas que foram há 2 séculos atrás. Então, para mim é muito curioso a palavra persona por si só. Porque persona parece que é uma parte de personagem. E é um esboço, é um perfil. E para mim era muito curioso, então, mergulhar nesse contexto aí, o que é a persona. No terceiro módulo, então, eu chamei a Janaína Leite e a André Casados para, enfim, darem uma oficina lá no terceiro módulo da persona. E aí sim, nesse momento, já não trabalhamos mais com material ficcional, era um material de provocação, baseado nesses enunciados, nessas perguntas-chave, e vinha, assim, claro, muito colado com procedimentos performativos, Colados me lembro que nesse momento eu fiquei bem nervosa, porque a sala ficou toda molhada, tinha bexigas, assim, coisa que nos outros módulos não teve, gelatina, por exemplo. Mas, bom, aqui está um panorama meio geral, assim, do que é o projeto, mas eu acho que ele desenha mais ou menos essa relação do ator com aquilo que ele representa. Esteja isso mais próximo da experiência dele,
seja isso uma tentativa de aproximação de uma experiência do outro, né, ou de um outro. Então, eu acho que mais ou menos esse panorama poderia servir de base para a nossa troca aqui. Acho que isso talvez fosse uma coisa interessante da gente conversar, o que disso pode inspirá-los ou não, como é que vocês pensam na atividade, ou essa relação do ator com essas três instâncias. É claro que isso é uma divisão didática, né? E, na verdade, isso não existe. Se você pegar muitas experiências do teatro paulistano, isso está bastante diluído, mas eu acho que dá para pensar o trabalho da Burda assim, nessa perspectiva. Começando também, olá para todos. Bem gostoso estar aqui, estou bem feliz. Dizer que da história lá do Galileu, na verdade eu não me inspirei, não, eu roubei a ideia. Vou deixar isso bem claro, assim, na falta com nenhum respeito. Eu roubei. Mas uma coisa que me marcou muito, que ano foi isso? Há 2, 3 anos atrás. Que eu via o Serrone correndo de um lado para o outro, querendo assistir tudo, via o Chiquinho Medeiros querendo ver tudo para lá e para cá, e as pessoas correndo para lá, e eu falei assim... mas a gente fazia tudo no braço, né? Sim, aí eu falei assim, o que está acontecendo aqui? Eu falei assim, olha só, e eu conheci aquele lugar com outras pessoas, isso foi realmente, me incomodou muito, eu falei assim, nossa, e tinha umas coisas que eu não conseguia ver, e eu falei assim, ai, que raiva, isso ajudou muito, assim, roubada. A ideia está roubada, muito obrigado. Legal. Eu vou pegar um pouco a parte que a Miriam fala lá do projeto que aconteceu no SESI, que está acontecendo, mas essa parte... Está acontecendo ainda. Foi além desse primeiro momento. Como vocês também sabem, eu não tenho formação de ator, tenho formação de músico. Então, eu comecei cantando, tocando, fazendo direção musical, e aí, diretamente já com folias, eu comecei a entrar mais em cena diretamente. E mais em cena diretamente, eu nunca tinha trabalhado com texto. Estudado o texto, fui estudar depois, coisas de pós, lá na ECA e tal. Mas... lá pelas tantas, que vocês também conhecem, eu encontrei com Dona Beth Dorgan, que fez a apresentação da Máscara do Palhaço para mim. E do jogo, principalmente. Além da máscara, aparecia o jogo, que era uma coisa inédita na minha vida. Eu entrava em cena, fazia as coisas, estava lá, eu falei assim, tá, mas faltava alguma coisa. E aí aparece o jogo teatral, através da Máscara do Palhaço. Mas esse jogo teatral ainda não me trazia um domínio maior da palavra, da ação da palavra junto com a ação. Isso ainda estava meio confuso. A gente estudou muita coisa dentro de folias, com vários textos propostos basicamente pelo Maia. Então tinha uma coisa que me incomodava esse texto. Então eu sempre trabalhava com música, isso se resolvia, cantar brechtianamente, os cabarés, estava tudo calmo, mas o texto em si não estava muito resolvido. Lá pelas tantas, essas duas coisas, do jogo teatral, através da máscara no meu caso, quando eu comecei a dar aula, e aí apareceu a aula de interpretação. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? No Serena, basicamente. E aí eu falei assim, meu Deus, como é que se faz isso? Aí eu tive que pegar mais firme no texto. Resumindo, lá pelas tantas apareceu esse contato com a Miriam, que estava na minha cabeça. Eu já estava quase me inscrevendo também por um curso lá com o Zeba, que estava nessa discussão de Rapsodo, o que você canta, o que você fala, o que você age, quem é você, que dialogava com o que a Miriam estava propondo no SESI. E dali a uns 3, 4 meses, eu vim fazer uns encontros aqui na SP também. E assim, bom, então está tudo no caminho. Quando eu
fui assistir uma passagem de bastão que era do Antônio Salvador. Para mim, a gente fazia um encontro junto, para eu saber o que ele estava trabalhando. Eu sabia, mas não tinha visto. E aí ele estava trabalhando textos do Guimarães Rosa, primeiras histórias do Guimarães Rosa. Ele falou os irmãos da Gobert, o Compromisso do Rio e Soroco, sua mãe e sua filha. Que ele fazia um trabalho de improvisação com o texto, que era... eles decoravam o texto marcadamente, é isso? Improvisação numas, assim, porque era o texto, exatamente como a gente lia, né, do Guimarães Rosa. A improvisação era em que momento você lançava o seu texto. Todos decoravam o capítulo inteiro, então o improvisar era quem vai falar agora. Esse era Mas decorava o texto do Guimarães. tudo. Todos sabiam tudo. Completo. Mas ainda assim, ou pelo menos como espectador, eu ainda via que aparecia uma semi-improvisação. Parecia que alguns textos já estavam na boca daquelas pessoas. Parecia que já estavam repetidos. Né? Não sei se como foi o processo todo de ensaio, mas eu olhava e falava assim, mas não é um pouco. Né? E sei que a leveza do Antônio não era aquilo que ele me parecia que não era aquilo que ele estava propondo. Assim, bom, aí como é que a gente, pegando essa turma, como é que eu iria além disso? Eu comecei a trabalhar com outros textos em cima, um texto especificamente do Carl Valentim, que é a Conversa no Chafariz, que todo mundo deve conhecer também. Eliminava a dupla, que é quase uma dupla de palhaços, né, que tem um A e um B, que tem um que se acha um pouco mais inteligente, o outro que não sabe o que está acontecendo, né? E isso era também diluído da mesma forma, todos decorariam as coisas. E como é que você fala isso sem, a partir da situação, a improvisação vai acontecendo? Isso como um processo para, de novo, mexer no texto do Guimarães, mas tentando muito amolecer a dureza da fala. A forma de falar ainda era muito dura, ainda não pertencia na boca daqueles atores. E a gente terminou, para isso, utilização de música, com jogos, que é meio o caminho que eu faço. E aí surgiu um produto final, um encerramento final, para passar a bola para a Neca que vinha depois, que ia trabalhar mais improvisação, como a Miriam já falou isso. Eu falei assim, beleza, foi um início nessa história de aprofundar esta conversa mais com o texto. Nessa mesma época, surgiu a oportunidade de eu vir aqui também, fazer alguns encontros. Eu vinha com essa carga e já com um curso que eu estava fazendo com o Zé lá na ECA, que estava com isso. E a gente brincou também com esses textos aqui na turma da tarde azul, né? Na turma da tarde do azul, que falava sobre performatividade, principalmente, e era uma coisa assim, aquilo tinha que acontecer ali, naquela hora, não podia ter nada previsto anteriormente, a partir da reação do outro, que você colocava aquele texto em cena. Ainda mais, nesse mesmo semestre, um semestre retrasado, eu peguei uma turma no Célia Helena, que era o ator-narrador. Aí eu falei assim, vamos lá, então, já que estamos, vamos. E no Célia existe uma obrigatoriedade de um exercício cênico final. E aí a gente tentei levar as outras, e era uma turma, talvez tenha sido a melhor turma que eu tenho encontrado na minha vida. Assim, era um povo que falava assim, a gente quer isso, a gente quer isso, a gente quer ser coro, a gente não quer personagem, a gente quer ser assim. Então vamos lá. E aí foi uma coisa, a gente fez todo esse percurso aprofundado que tinha acontecido no SESI e aqui, e foi jogado lá. Então eram 3 exercícios cênicos, que tinha o Soroco, sua mãe e sua filha, que era Guimarães,
o texto dos Tubarões Fossem Homens, que era como se fosse uma palestra, também com o texto todos sabendo, mais mais um texto que era também Conversa no Chafariz, com todos sabendo os 3 textos, todos, eram 27 alguns, todos sabendo os 3 textos, e as formações eram sorteadas na hora e as relações aconteciam a partir da hora. Ou seja, eles tinham que contar aquela história, contar aquela situação, existiam situações propostas anteriormente, e foi muito legal para eles, muito legal. Foi um retorno muito grande, não só do contato que eles tinham com o público, que era a primeira vez e tal, mas isso provocou sim esta ação dentro de cena me pertence. Eu sei o que eu estou fazendo, embora eu não tenha... eu faço o que eu pensei fazer, eu faço o que eu acho de acordo com o meu pensamento. E isso me interessava também, me interessa no trabalho do ator, porque eu falei assim, até por não ter tido uma formação com a personagem, eu não tive esse percurso, então eu não saberia dizer como seria de outro jeito. Tem uma das meninas que fez o SESI que está aqui, né, que a gente veio com ela, que é a Teodora. E quando eu vejo... Teófila é a Teófila. Que quando eu encontrei, eu vim ver, eu não trabalhei um pouquinho com a Teófila também, mas quando eu vim assistir o espetáculo, o experimento que ela fazia de uma praça, quem dirigiu isso? Que era uma praça... Oi? Era eu que estava gritando. Você tá, né? Tinha uma praça, um casal de irmã, e aí de alguma forma, eu via esses conceitos todos. Claro que teve um monte de outras coisas que apareceram aqui, dialogando com as coisas que eu via acontecendo aqui na escola também. E falei assim, olha, é possível algum caminho de entrelaçamento aí, entendeu? De alguma forma a gente está falando as mesmas coisas, de formas diferentes. Não é por acaso que o Zeba já tem uma pesquisa neste lugar, ligado mais à música, mas também fala dessa pessoa que a Lídia diz. Acho que uma primeira batida, acho que é isso, mais ou menos. Estou tentando resgatar aqui a nossa primeira mensagem, que eu falei e tal, etc. E eu lembro que na ocasião você me fez uma pergunta que me chamou a atenção, né? E a gente muitas vezes pensou a partir disso, mas nunca tinha trazido com clareza. Você perguntou assim, mas você quer uma discussão da narratividade, a partir das questões que eu não consegui localizar aqui, você foi mais específica. Que seria mais uma discussão sobre a questão dos procedimentos narrativos, não sei o que lá, ou você quer isso da perspectiva da cena narrativa? Acho que é uma pergunta dessa. E aí eles falaram assim, não, são os dois, né? Porque eu imagino, ao pensar numa cena narrativa, eu tenho que pensar em procedimentos de trabalho que possam instaurar isso, né? E muitas vezes para o nosso aprendiz isso não é muito claro, né? Às vezes existe até uma tendência dele aplicar procedimentos que ele aplica normalmente na função do trabalho para se chegar em algum lugar, né? E ele acha que aplicando ele vai chegar ali, e às vezes não, é necessário que ele pense nesses procedimentos que possam, né? E acho que você, de uma maneira, também explanou um pouco isso, né? De como você foi organizando esses modos e como trabalhando. Porque dá medo, né, pessoal? Eu queria que você falasse sobre narratividade. Mas como assim? E como você mesmo falou, também essa ação que nós fazemos aqui é didática, né? Porque, de uma certa maneira, essas coisas perpassam, né? A própria ideia que nós mais passados sobre o personagem e conflito, passaram em momentos que essa personagem pode narrar, etc. Mas eu queria que você, se você pudesse falar um pouco mais sobre essa distinção que você me fez naquele momento, e como que lá no módulo, quando você tem visto essas questões, né? Procedimentos são esses que podem levar a pensar numa cena narrativa,
poderia chamar, ou que você tem chamado de uma cena narrativa, né? Não sei se eu estou tentando recuperar o que eu te falei. Eu não Você deve ter sido bem inteligente, mas isso se foi. Não está mais aqui agora. Eu estou tentando achar aqui, não estou achando a pergunta. Porque eu estava querendo saber se ele... Não, porque ela estava falando comigo... assim, qual era essa voz? Era a voz de encenadora? Eu tenho alguma experiência com direção. Se é a voz do dramaturgo, não tem nenhuma. Se é a voz do ator, né? Qual é esse lugar? Que narratividade? Quem produz essa narratividade? E saber se isso era na relação com o espectador ou se isso era no fazer, né? Se isso era no procedimento, na metodologia, na abordagem. Então foi uma forma assim, de tentar me achar na tua proposta, assim, de encontrar nela. Ver se eu tinha alguma coisa para colaborar. Mas é curioso você falar isso de procedimentos, porque eu acho que isso sempre atrai muito atores. Qual é o procedimento? Mais do que o tema, às vezes eu acho que o ator fica muito seduzido no como isso vai acontecer. Porque o como é sempre o processo, sempre um caminho que a gente é dia a dia. Por exemplo, a gente tem um pouco de saturação, né, de falar sobre Stanislavski. Parece que é um papo já tão antigo, já tão passado. Meu Deus, a gente ainda está falando sobre isso. E a gente ainda está falando sobre isso. A gente ainda está falando sobre ação, como é que produz ação, o que é ação na cena. A gente ainda quer discutir isso, mesmo que a gente tenha uma cena absolutamente estática. Então, por exemplo, só para citar, né, a abordagem que a Luar está fazendo, ela chama de travessia. E se você vê só a travessia da Luar, você vai dizer que é o procedimento da Janaína. Se vê só o resultado, assim, as coisas se confundem um pouco. Você vê só a fatia. Então, você precisa entender meio como é que elas chegaram nisso. Ela, por exemplo, pega uma cena, pode ser um texto dialógico, dramático, ou não, pode ser um romance. Ela divide em unidades, como o Stanislavski fazia, e ela dilata essas unidades em subunidades, e o ator pode ter 4 horas para fazer uma unidade. Então, essa dilatação de tempo, esse mergulho que o ator faz, então ele vai fazer uma composição, tá? Então eu vou não vou mais chamar de workshop, eu vou chamar de composição, porque na minha composição da unidade eu vou trabalhar com folhas secas, porque eu acho que tem a ver com aquela unidade, eu vou trabalhar com um figurino todo branco, eu quero também que meu rosto esteja branco, mas eu quero uma mancha vermelha a hora que ele disser tal coisa. Então, é uma improvisação porque ela acontece naquele momento e nunca foi ensaiada, mas ela foi programada, ela foi planejada cuidadosamente durante 4 semanas. Então, eles discutem, eles leem, eles releem, eles dividem, eles planejam, eles passam para o ar devolve para eles, eles conversam de novo. A única coisa que deve ser sabido por todos é o momento do início e o momento do fim daquela unidade. Porque isso faz com que a outra dupla, o trio, saiba quando é o momento dele entrar na intervenção dele. Isso é um procedimento muito interessante, do qual, assim, eu, da maneira como eu entendi, né, a análise ativa, eu nunca fiz. Eu sempre estudei unidade, linha de ação, fui professora do Macunaíma, que investe muito nisso, traz professores da Rússia para discutir o sistema. Eu nunca tinha vivenciado um procedimento assim, que não sei se pelo esgarçamento de tempo, por essa dilatação, leva quase a uma vivência performativa. Então, é muito interessante a maneira como ela relê o sistema, né, nesse quesito aí, exercício das unidades, dos Stanislavski. Então, esse é um procedimento que seduziu muitos meninos. Então, absolutamente, a própria
não ir para a cena, né, esse impedimento vai criando uma tensão, vai criando uma expectativa enorme e tal, e aí quando vem a experiência, ela vem em jogo, vem mesmo em desbordamento. Um outro procedimento completamente diferente, por exemplo, com narratividade. Muito diferente, por exemplo, do Dago para o Antônio. O Antônio com uma rigidez ali com a palavra, né? Porque, enfim, é uma questão muito cara ali para eles, né? Para Maria Thaís e tudo. E no Dago com uma provocação que é, tá, você está falando isso, mas o que você gostaria de dizer nesse momento? Porque você pode comentar isso com reverência ou não. Né? Você pode dizer de tal forma que você negue o que o autor está dizendo. Então, a provocação do Dago também foi muito nesse sentido. Assim, não precisa ser tão reverente assim ao Guimarães Rosa. Qual a sua opinião sobre isso? Então, apesar da forma, do material ficcional ser o mesmo, né, o procedimento, a maneira como foi abordado, sempre me pareceu assim, é gozado, né? Porque eu já dei aula em vários lugares, a gente sabe que mais ou menos os alunos passam por um pouco de Stanislavski e um pouco de Brecht. Mas falar sobre narrador, a gente confunde isso com contação de história, eu acho, sabe? Sendo que isso é tão antigo, é lá dos gregos, então acho que é importante se retomar, não com o maior respeito aos caras, mas não, né, via Brecht ou via Stanislavski, mas a ideia, o princípio, né, do que é uma narração, o que é uma personagem. Respondi? Ouve-se às vezes, os atores, especialmente jovens, são bastante contrários, mas tem receio da narrativa, ou da narratividade, por achar que não compreendeu, não entender por que narrar se você pode encenar, pode realizar a cena. Eu não sei se vocês conseguem identificar no trabalho que vocês fazem, o trabalho de narratividade, de que forma que é possível perceber, ou eles percebem que narrar, ao invés de encenar, a linguagem da narrativa, ao invés da linguagem da encenação, digamos assim, dialógica, ela fortalece algo, ela potencializa algo, ela encaminha para algum que alcance que ela pode ter, que alcance que se fosse a mesma narrativa encenada não teria. Há algum tipo de identificação de vocês, dos meninos que trabalham com vocês em relação a isso? Só me chamou a atenção a coisa da encenação está mais colada com o texto dialógico e não com a narratividade. Queria que você explicasse um pouco mais para mim. Ao invés de você, digamos que uma narrativa, ao invés dessa narrativa ser dita, ela pode ser transformada numa cena dialógica. Então, se eu vou narrar exemplos grosseiros, mas o dia que eu nasci, como minha mãe estava quando eu nasci, ou então quando a minha irmã nasceu, para ficar mais fácil, eu posso narrar. Por que narrar se eu posso ter a minha mãe como personagem, eu lá como personagem, meu pai e a minha irmã nascendo? Quais os ganhos que teria, vocês identificam que a narratividade ela pode fornecer? Não sei se ganha a palavra, né? Mas eu acho que é isso, por aí. Quais as diferenças para abrir a consciência de um ator jovem de que narrar é diferente de mostrar, né? De que contar é diferente de mostrar. E sair simplesmente da reprodução inédita para a produção de conhecimento em cena, como é que abrir e expandir a consciência desse ator? Porque para um aprendiz de dramaturgia é muito difícil isso. Porque não é simplesmente achar que você sai do eu ou do você e vai para o ele. Essa passagem ela tem que ser acompanhada de uma visão muito crítica sobre o mundo, ou sobre o assunto que ele deseja abordar. Como é que é isso para um ator? Eu acho que a questão da palavra, né? A gente teve sorte de pegar textos incríveis. Esse ano a gente pegou o Valteiro com Mãe, com
texto Filho de Mil Homens, que é um romance, mas ele é dividido por capítulos quase independentes, mas que se relacionam. Então tem que dar um voto para a palavra, né? Assim, porque a gente teve, não sei, talvez uma geração imagética aí, né? Não sei se é isso. Eu acho que mais preconceito do que outra coisa, assim. Eu não sei se os meninos tiveram esse tipo de resistência, assim, por que eu vou contar se eu posso fazer? Eu não acho que sejam são coisas cambiáveis, né? São coisas diferentes. Elas não são equivalentes. São coisas diferentes que produzem linguagens diferentes, essas linguagens, estéticas diferentes. Não, eu acho que a resistência é aquela... mas eu não sinto. Eu não sinto do mesmo jeito. A gente teve um pouco de resistência com isso. Assim, mas parece que vai ser mais intenso se eu for, e não se eu contar como foi. Se eu estiver no eu e não no ele. Eu acho que tem um pouco desse fetiche, que é um fetiche, é bem ilusão mesmo. Eles contaram coisas ali que não eram deles, que era uma história, enfim, absolutamente ficcional, distante da realidade daqueles meninos de 20 e poucos anos, uma história de um cara de 40 que vivia a gramar, que não tinha filhos e que se depara com a necessidade de ter um filho e ele compra um boneco. Que aparentemente parece uma coisa muito distante da realidade deles e que, com o passar do tempo, eles vão vendo coisas muito semelhantes. Então, acho que é preconceito. Posso não? Mais à vontade. Eu acho que às vezes os atores, principalmente os jovens, eles têm muita intimidade com a narrativa. Pelo fato de não lerem livros. Entende? Por exemplo, você fala com um ator jovem, em 5 frases você fala, você não lê, né? Você não gosta. Então eu acho que talvez fazer, estar em cena, acreditando que você atua, tem mais a ver com ele, essa coisa imagética, é mais próxima dele, até porque a imagem, hoje em dia a gente nem lê mais notícia, a gente vê notícia. Então acho que a imagem está ficando cada dia mais forte e a narrativa cada dia mais fraca. Então é muito mais fácil você saber a imagem do que a narrativa, porque a narrativa tem que dar mais trabalho. Você tem que ter uma puta presença em cena, você tem que saber o que você está falando, você tem que ter domínio gramatical da coisa, né? Você tem que saber falar as palavras para começar. Né? Então eu acho que muitas vezes o preconceito nasce de uma falta de encarar a realidade, entendeu? Assim, filho, você não sabe dar cambalhota, você vai ter que aprender. Você não sabe ler um livro, você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender, porque você não sabe. Entende? Então, eu acho que às vezes o preconceito do ator jovem vem mais do negócio, deixa eu fazer o que eu já sei, deixa eu parecer o que eu sei, ao invés de encarar o... Acho que tem uma ainda em cima. Não, eu tenho preconceito. Eu particularmente acho que é uma questão do corpo e tal. Mas, ok, tem preconceito, mas, por exemplo, o que esses meninos, eles adquirem, percebem, se apropriam, tomam consciência quando eles lançam mão da narrativa, por exemplo, independentemente de eles serem resistentes ou não, entendeu? Há essa identificação, o que se ganha? Por exemplo, sei lá, eu quero dar um zoom em alguma coisa. Esse zoom em cena, no teatro, talvez seja mais difícil do que se eu narrasse, que eu vou falar de um detalhe da chupeta, né? De uma criança. Neste caso, neste momento. Então esse detalhe com a narrativa talvez seja mais forte, digamos, ou pela própria imagética, do que eu trabalhar com esse elemento cênico. Então, além desse preconceito, que eu acho interessante pensar, mas se há essa identificação do que é. Mas esse é um exercício muito interessante você propor para os caras. Né? Olha, tem essa cena aqui, tem esse mote. A gente vai narrar isso e vai transformar isso também numa cena sem fala. Né? É muito interessante. Eu acho que a gente já teve uma experiência aqui com o núcleo, acho que foi até um procedimento que foi proposto pelo Marte na época, quando orientava os primeiros, essa dificuldade mesmo de entender a questão da narrativa ou da narratividade. Né? E aí eu lembro que em uma determinada ocasião, a gente percebia que eles estavam indo muito para a questão da personagem, era a personagem que
estava, na verdade, à frente da história, tal, etc. E percebeu-se que era importante eles passarem por isso, para eles entenderem de como isso poderia ser visto de uma outra maneira que era narrativa. Porque às vezes ele não passou por essa experiência para ele ter clareza de onde estão as diferenças. Né? Por exemplo, o Galileu é muito interessante, porque por mais que o Brecht tenha um procedimento ético no trabalho dele, né? E que isso é uma das formas e talvez um dos caminhos para a gente trabalhar a questão da narrativa ou da narratividade, né? Mas eu vejo na encenação que quando você se apropria disso, não ficou atrelado à reprodução deste mecanismo, né? Criou-se um outro mecanismo sobre essa questão. Então, você ainda tinha a presença da personagem, que era lá o fulano, né, que está falando, mas você tinha uma série de outros personagens que estavam o tempo todo contando e reapresentando esse personagem. E isso criava uma narrativa na encenação, desde a simultaneidade, desde o deslocamento e tal, né? Que muito provavelmente foram feitos procedimentos precisos para se chegar nisso, para se chegar nessa compreensão. Falando um pouco em cima acho que o Galileu tem essa história, tem uma narrativa da encenação, que é diferente da narrativa. Que é uma das maneiras da gente trabalhar também. Dos atores, né? É uma coisa. Mas você fala uma coisa de visão crítica, talvez me agrade mais, e aí o preconceito ao contrário, talvez me agrade mais mesmo algo mais narrativo, porque eu preciso totalmente, eu não consigo esconder o pensamento do ator, eu não consigo esconder o que ele pensa daquilo que ele está falando. E aí, vem uma discussão com o texto que eu tive, aliás, uma discussão boa, num encontro que teve aqui, que assim, mas você já deve ter tido essa discussão, mas o que o texto quer dizer? Eu falei assim, eu não sei, eu não coloquei ele em cena. Eu sei, quer dizer, eu sei o que as palavras significam, eu sei quem escreveu, eu sei em que época essa pessoa escreveu, seja um autor vivo ou um autor morto, eu sei o que esse cara escreveu, mas quando eu coloco isso em cena, eu vou tentar fazer aquilo, mas é o meu olhar sobre aquilo. O texto cênico vira uma outra coisa. É o meu olhar sobre aquilo. E aí assim, o autor pode chegar e falar assim, não foi isso que eu escrevi, mas foi isso que eu li. E eu não estou querendo assim, não estou querendo fazer um número, não, eu estou contra o ator, vou fazer uma coisa moderninha. Não, é o meu olhar, eu olho para aquilo e dou risada. Né? Como é o nome? Fugante? Né? O Fugante foi assistir um ensaio do Otelo, quando a gente fez lá em Folias, e quando, cada vez que eu ensaiava o Otelo, eu ria muito, mas como eu tenho uma tendência a rir, eu falei assim, não, eu sou né? Aí eu vi, quando o Otelo começou a matar a Desdémona, o Fugante rolava na arquibancada, e eu falei assim, meu Deus, e ele falou assim, gente, eu acho isso muito engraçado, e eu achava engraçado também, e é uma tragédia, dizem que o Shakespeare escreveu uma tragédia, e eu leio aquilo e acho engraçado, né? As três bruxas entrando, eu acho, eu olho aquilo e falo, meu Deus, que gente louca, que macumbeira é essa? Mas é o meu olhar, não sei se o Shakespeare pensou isso, não encontrei com ele, mas se ele me deixou para ler, eu estou lendo desse jeito. Né? Por que eu tenho que fazer, não sei o que, de morte, não sei o que? Aí eu estou desrespeitando ou não o texto, aí surgiu essa discussão aqui com os aprendizes. Eu estou desrespeitando ou não o texto. Se você está nesta área, você obrigatoriamente vai ter que falar assim, olha, eu acho isso sobre esse texto. Me obriga, como ator, de que lado eu estou. Eu concordo absolutamente com o que você está falando. O que eu penso às vezes é que há textos e textos, que há formas de produzir dramaturgia e formas de produzir dramaturgia. Então, se você quer falar, vamos supor, sobre a morte, você pode pegar um texto sobre a morte, sobre a vida, e dar o seu ponto de vista, forçando aqui ou forçando ali. Mas vamos supor que você tem em mãos um texto sobre a validade nos dias de hoje do casamento, da relação monogâmica. E o texto está falando de não monogamia, está falando de outra coisa. E aí você monta esse texto e está falando sobre monogamia, porque você não entendeu todo o texto. Sim. Então, eu acho que a dramaturgia é dramaturgias. Né? Eu posso até refazer a Casa de Bonecas centrando fogo no personagem masculino.
nele, não nela. Mas será que aí, nesse caso, não é melhor eu escrever outra peça? Entende? Porque o que eu sinto muito é isso. Não, é o meu ponto de vista. Mas dependendo do tipo de dramaturgia, o autor ofereceu um ponto de vista. Vai ser meio complicado se trair um ponto de vista. Agora, é diferente de criar um segundo texto, que é o texto cênico. Mas eu não sei se traindo o ponto de vista. Porque quando se trai demais o ponto de vista, é melhor você fazer outro texto. Eu tenho um pouco esse impasse, entende? Mas sou aberta, porque às vezes eu preciso entender. Eu acho que tem, por exemplo, eu não sei se o Kastorf consegue fazer isso, mas, por exemplo, ele performatiza a Ibsen. Mas não trai o ponto de vista dos personagens, porque os principais eles estão ali, né? Entre aspas, defendendo não mais a ideia só, mas a energia da ideia, entende? Então, é isso que eu me pergunto às vezes, sabe? Quando eu vejo a releitura de Shakespeare, eu penso, dependendo da releitura, não é melhor ter escritor para a peça do que usar o nome de Shakespeare? Você entende? Sim. E às vezes também eu usar o nome do Shakespeare só para botar o nome dele lá. Além disso. Ajuda no cartão. Mas Nas escolas. Eu queria dar uma pequena volta no assunto, talvez para focar no que interessa para o eixo, que é vocês responderem. Vou dar uma volta na pergunta, mas eu chego nela. Que é, uma coisa é a gente elencar tudo que é elemento narrativo, e como as coisas não estão separadas, a gente separa só por um ponto de vista didático de entendimento. Esses elementos, me parecem, da maneira como vocês foram expondo, vocês tentam propor a esse ator que ele se confronte com as possibilidades narrativas que ele vai ter, seja ou não dentro de um personagem, até pela pergunta aqui do Toller, mas existem mais de uma camada, mais diversas camadas que podem ser narrativas ou não numa encenação, não são necessariamente ligadas ao próprio texto. Quer dizer, uma trilha é narrativa, não é? Uma luz pode ser narrativa. E para o entendimento da própria cena, se a gente for no velho Bertoldo, em que ele vai separar um pouquinho o próprio entendimento do teatro épico, quando ele coloca como um dos quesitos a questão narrativa na figura do narrador propriamente dito, né? Aquele que vai te contar a história além do que a história está acontecendo na sua frente, portanto, muito mais contando do que mostrando. Ele vai dar um indício de como, durante o transcorrer da encenação e daquela relação com aquele público, do ponto de vista racional e sensorial, ele consegue te trazer para determinados planos de entendimento da obra. Não só entendimento racional, mas também o sensorial, por isso que eu estou destacando isso. Quando você provoca um jovem aprendiz, um jovem ator, a se bater com isso, me parece, pela forma como vocês colocaram, me esclareçam, se você não está dando para ele somente a questão estrutural da cena, na qual ele, como ator, descobre se ele está contando ou mostrando, ao invés de colocá-lo em conflito com o que significa uma encenação no sentido narrativo. Porque é onde a gente vai mais pegar nos experimentos. Porque eles ficam desesperados, assim, quando é personagem, parece que o mundo é o personagem. Quando é épico, parece que o mundo é um discurso político interminável. E quando é narrativo, parece que eles têm que desabar um relatório de informações que nem sempre são sensoriais e, em geral, são extremamente racionais. E o ator se esvazia. Então, essa pergunta, de que maneira isso vem para vocês, na medida dessa experiência que vocês tiveram nesse curso? Quer dizer, eles ficaram só no âmbito da atuação, pela atuação, para resolver o problema do que é narração, ou eles tiveram entendimento do que era a própria encenação, tipo de experimento, ou de exercício, ou de resultado que eles estavam buscando? Eu acho que pensando como experiência mais talvez de Folias, né? Eu acho que o ator sabe o que a encenação está dizendo, né?
acho que esse discurso é bom ele se apropriar dele também. Saber o que essa encenação diz como narrativa geral, como conceito geral, né? Como conceito geral. A partir daí, ele entra dentro desse jogo que essa encenação propõe, e